Olá, meus amigos e minhas amigas da TV 247. Hoje nós estamos aqui para entrevistar Fernando Augusto Fernandes, um dos grandes advogados brasileiros, que recentemente ficou conhecido de todo o país por desvendar gravações que demonstravam a cumplicidade de ministros do Supremo Tribunal Militar com relação a casos de tortura e maus tratos de presos, uma atuação muito importante. E hoje o advogado ele está aí, ele ficou muito conhecido também por uma intervenção, né, no caso da morte do Marcelo Arruda. E ele tem uma opinião bastante original, uma opinião que nós precisamos discutir, bastante importante. E, Marcelo, então vamos começar falando da morte, do atentado em que Marcelo Arruda perdeu a vida. Eu queria saber como é que você define isso, quais as consequências, como é que você analisa esse episódio, que é um dos episódios que marcam aqui esse momento específico do bolsonarismo, de tensão política no país, de eleição presidencial, é um crime no coração da eleição presidencial. Como é que você vê tudo isso? Primeiro, Paulo Moreira Leite, é um prazer estar com você aqui, que eu tanto admiro, jornalista, escritor, e ainda mais no 247, que tem exercido um papel excepcional de uma imprensa independente, alternativa, que, na verdade, durante o momento, inclusive, que o país passou, em que grande parte ou a totalidade do jornalismo televisivo e de jornal impresso, né, se serviu como uma assessoria de imprensa da Lava Jato, e citando aqui o filme que está em cartaz, já quase saindo, O Amigo Secreto, né, revela não só o papel do Moro na eleição do Bolsonaro, mas também o papel exercido por essa imprensa durante o lavajatismo. Então, o 247 e você e os seus companheiros se mantiveram aí independente e alternativo, criando uma real democracia de informação. A minha opinião é que nós estamos, aquele crime, assassinato ocorrido do Marcelo no seu aniversário, é um ato terrorista contra a democracia. Mas veja, quando eu classifico como um ato terrorista contra a democracia, eu, ao mesmo tempo, acendo alerta sobre o fato de que não é possível juridicamente classificá-lo como um ato terrorista ou um ato de ódio contra a democracia. E alerto que é necessário uma atenção especial do nosso legislador em relação a isso. Quero dizer até o seguinte: esses dias fizeram uma matéria no Conjur, depois da minha opinião, dizendo assim: juristas entendem que é desnecessário. Eu achei até elogioso chamar uma série de pessoas para dizer que eu não tenho razão. Mas, do meu lado, pelo menos, eu tenho figuras como Lênio Streck, que é um grande jurista, constitucionalista, hermenêutico, de que é necessário dar atenção a isso. Eu queria até dizer o seguinte: veja só, na lei que fizemos, que foi feita em 2021, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá? Nós vamos fazer uma separação, porque essa lei veio se substituir a Lei de Segurança Nacional. Primeiro, qual é o bem jurídico tutelado em cada uma? Eu, inclusive, tenho um livro, chama-se Voz Humana, Defesa perante os Tribunais da República, e me dediquei, você acabou de dizer, sobre a questão dos arquivos de preso político, então eu me dediquei bastante a estudar a Lei de Segurança Nacional. Lá se defendia o Estado e a segurança do país. Nessa lei nova, se defende o Estado de direito democrático.
Nós estamos, portanto, sobre um outro viés, um outro olhar. Veja, há um dispositivo chamado violência política. Artigo 359-P, violência política. Aliás, Paulo, acho que você chamou a atenção disso esses dias, né? O artigo diz restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício dos direitos políticos. Para a redação por aqui, para logo após continuar os artigos. Então, veja, o artigo chama-se violência política e prevê a restrição do exercício dos direitos políticos através da violência. O que aconteceu ali, além de um homicídio qualificado? Vou chegar lá. Evidente que era uma manifestação no aniversário dele, uma manifestação política, clara, de divulgação da sua concepção política e ideológica no seu aniversário. Só que este tipo penal prevê razões, ou seja, móveis específicos. Quais? Em razão do sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, veja, faltou nesse dispositivo o seguinte: em razão da intransigência política, em razão do ódio em relação à condição e ideologia política do outro. Nós fizemos um dispositivo e esse dispositivo não defende o Estado, como na Lei de Segurança Nacional, ele prevê um ataque a um indivíduo específico, de restringir os seus direitos políticos, mas não prevê que isso seja feito em razão da sua concepção política. Então, é uma falha em relação a isso. Lógico que é o seguinte, se a gente for a lei de terrorismo, veja, prevê a mesma coisa em relação ao terrorismo. Se restringiu a questão de sexo, raça, cor, etnia e religião. Portanto, se criou uma lacuna. Olha, eu disse o seguinte no meu artigo: quando aquele sujeito esfaqueou o Bolsonaro, ele foi preso, investigado pela Polícia Federal em relação à Lei de Segurança Nacional. Né? E ali, por que ele foi encaixado na Lei de Segurança Nacional que não existe mais? Porque a Lei de Segurança Nacional previa as razões políticas para a defesa do Estado. E a nossa lei, que prevê, que é direcionada a defender a democracia, não prevê a violência de ódio contra um indivíduo. Lógico que isso não torna impune o ato. Ele foi preso, está com prisão preventiva decretada, e o seguinte, e é acusado de um crime de homicídio qualificado, cuja pena vai de 12 a 30 anos. Mas nós poderíamos prever, entre as razões fúteis, a intolerância política em relação ao crime de ódio. De que maneira, exatamente isso que eu queria colocar para você, essa omissão que você aponta, de que maneira ela afeta a impunidade? Ou seja, o fato de não ter essa, vamos dizer assim, de não constar essa questão do crime de ódio, facilita, é bom para o criminoso, dificulta a investigação, cria algum obstáculo. Por exemplo, a gente pode esperar que o cidadão que atirou no Marcelo Arruda, ele possa ser beneficiado dessa omissão legal? Não, veja só. A falta de previsão legal específica em relação a isso não tornará o crime impune, certo? Porque
é classificado como homicídio, ele matou o sujeito. Isso está filmado, isso está filmado. Tudo bem. E o seguinte, na verdade, o crime foi um crime político, mas não pode ser encaixado como tal. Tá? E o motivo é fútil. No entanto, o seguinte, a falta de condição de reconhecer o crime como político faz com que jamais se possa federalizar essa questão no futuro. Nós estamos olhando para o futuro, porque, veja, a mudança de visão que houve em relação à revogação da Lei de Segurança Nacional, que era uma lei do regime de exceção, que protegia o Estado, para uma mudança de visão de uma lei que prevê a proteção do Estado democrático de direito, e nela pune o atentado não só contra o Estado, mas também contra o indivíduo. Ou seja, quando se fala em violência política, neste caso, no 359P, você está protegendo o indivíduo no sistema democrático de direito. Ora, é preciso proteger em relação à sua concepção política. Da mesma maneira que deixar claro que a razão política de matar o outro, ele é o motivo fútil. Veja, é uma questão de concepção. Lógico que eu não sou punitivista, sou contra leis de emergência, né, de se, em cada fato, de repente, se criar uma lei, mas estou apontando a necessidade de uma proteção específica. E no artigo eu mostro, se falou de feminicídio, se criou um dispositivo específico para proteger a mulher. Se criou dispositivos para proteger o idoso. Os crimes de ódio, por exemplo, que são o racismo, a questão contra a mulher, a Constituição prevê todos eles e fala outros tipos de preconceito. A pergunta é, atirar num sujeito ou xingar um sujeito porque ele está com a camisa do PT e do Lula é um tipo de preconceito político? Fazendo uma violência. Veja, olha que questão grave. Então, se um sujeito impedir o exercício político de alguém porque está com a camisa do Lula, eu não posso encaixar na violência política. Porque diz, em razão do sexo, foi? Não. Da raça, também não. Cor, também não. Etnia, também não. Religião, também não. Procedência nacional, também não. Não, eu impedi o exercício político porque ele é de esquerda. Então não é o crime. Então, se faz uma lei específica para proteger politicamente um sujeito, só que se a razão for política, não constitui o crime. É óbvio que tem um erro. E agora vamos tentar entender por que tem esse erro. Porque na própria lei 13.260, que é a lei antiterror específica, também acontece isso. Você fala de tudo e não entra a questão da motivação política. Essa é a lista até um pouco maior, se não me engano, mas não entra. O que aconteceu? Qual é a motivação disso aí? Era não enxergar os vários lados da luta política? Qual que é a motivação que fez com que tivesse uma omissão em dois casos? Veja só. Primeiro porque a redação da Constituição ela é ipsilíteris dessa forma. Sexo, raça, cor, etnia, blá, blá. Só que depois fala outros tipos de preconceito. Então, nós deixamos de levar esses outros tipos de preconceito.
Mas o seguinte, mas há uma concepção de que, ora, se nós colocarmos a questão política, as pessoas de esquerda vão ser perseguidas. Os movimentos sociais serão perseguidos. Então, há uma resistência sob o pressuposto de que os movimentos sociais ou as pessoas de esquerda podem ser vítimas da lei. Mas é o que eu tenho colocado. Veja, primeiro, em razão do trauma histórico que nós tivemos. Isso que eu ia falar. Trauma histórico que nós tivemos da esquerda ter sido exatamente os personagens presos, torturados, desaparecidos. Portanto, há um trauma histórico que ainda não passamos. Só que é preciso compreender que quem será vítima neste momento desses crimes de ódio é exatamente a esquerda. Você não vai ver a notícia ao contrário, né? Petista invade festa de bolsonarista gritando: aqui é Lula, e atira. Não vai ver isso, né? Grupo de petistas cercam um sujeito com a camisa do Bolsonaro e o espancam na rua. Não vai ver isso. Portanto, é preciso conseguir compreender o momento histórico que nós estamos. Essa é que é a questão. Se nós mudamos a visão para uma lei que defende o Estado de Direito democrático e não mais o Estado, e nesse Estado de Direito democrático nós temos que prever, dentro das garantias individuais, a liberdade política, tipificar um ato que viola a garantia individual de liberdade política, bem redigido, não irá criminalizar movimentos sociais, irá proteger, mais proteger, a nossa liberdade política. Evidente, eu estava discutindo com a Carol Prone, por exemplo, e a Carol Prone, que é uma grande companheira, diz: eu tenho dúvida, tendo em vista que se soluciona o problema. É óbvio que o direito penal só entra pós-fato. Mas vamos dizer o seguinte, que os covardes vão entender claramente que podem ser punidos, porque, da maneira com que está, nós temos lacunas grandes na lei, que não no caso do homicídio lá, não no caso daquele homicídio, mas no caso de violência política, de restrição de direitos políticos, no caso de ofensas claras no crime de ódio, nós temos uma lacuna que deixa de nos proteger. E, de fato, acho que no momento histórico que nós estamos, quem serão vítimas serão os indivíduos de esquerda. E aí eu queria colocar até responsabilidade, se me permitir. Pessoal, serão os indivíduos de esquerda. Exatamente, a conjuntura mudou tanto em relação ao tempo em que esses textos foram elaborados, que hoje ela beneficia os crimes de ódio da direita, da extrema-direita. Esses crimes são... E olha que essa lei é de 2021, né? A lei de 2021. A lei foi um grande avanço, porque revogou a Lei de Segurança Nacional. Mas quero dizer o seguinte, impediu a violência do Estado a indivíduos, né? Do Estado a indivíduos. Só que, nesse ponto, nós temos uma lacuna. A lei não previa a emergência da extrema-direita na cena política como nós estamos vendo hoje. No fundo, é isso. A gente não contava com isso. Era, vamos dizer assim, o país democrático que, vamos dizer assim, era isso, né? Veja, quando houve a eleição e se teve a primeira vez essa onda de fake news potencializada pelos grupos de WhatsApp, pelo mundo digital, nós não tínhamos ainda
as ferramentas necessárias para combatê-la. Hoje nós temos, por exemplo, o artigo 323, certo? Do Código Eleitoral, feito exatamente em 2021, no mesmo momento que foi feita esta lei de defesa da democracia, certo? Sobre divulgar na propaganda eleitoral. Olha, queria chamar a atenção nisso aqui e voltar à questão do governo sobre o homicídio, mas ver também o que está acontecendo com o Bolsonaro quando coloca em dúvida o tempo inteiro, através de fake news, o sistema eleitoral brasileiro. Olha só. Divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Bom, é a fake news, correto? Perfeito. Não estava previsto antes e agora está previsto. Então, veja como é necessário aperfeiçoar a legislação. Mas olha que problema grave também. Na verdade, divulgar na propaganda eleitoral, durante o período de campanha eleitoral, que nós não estamos ainda, mas fatos que sabem verídico em relação a partidos ou candidatos. Mas e quanto ao sistema eleitoral? Veja como a lei... Veja o seguinte, a lei, para quem é do mundo do direito, a questão da tipicidade, ela é muito importante, porque eu vivo dizendo assim, é como se fosse aquela brincadeira de criança que você tem uma estrelinha, um quadradinho, um retângulo, um quadrado, uma estrela, e você tem que encaixar cada elemento naquele buraco específico, correto? Muito bem. Não é possível... Quando tem uma coisa que não encaixa direito, no direito, você não admite, no direito penal e no direito administrativo, punitivo, a interpretação alargada, analógica. Isso só é possível no direito civil. Então, quando eu digo, por exemplo, é um ato terrorista, é um crime de ódio, o que aconteceu lá. E queria dar um exemplo, que eu falei, por exemplo, com o Lênin Streck na outra live. Se imagine se fosse uma festa gay, certo? E aí o sujeito passasse na porta, discutisse e voltasse para a festa armado e dissesse o seguinte: aqui só tem hétero, e pá, 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 pá. Bom, não, o motivo não foi homofóbico. É o mesmo que a delegada falou, o motivo não foi político. É óbvio que foi homofobia. Só que, veja, a homofobia está prevista. Né? E, na verdade, é o seguinte, então, no direito, é preciso que as coisas se encaixem exatamente. Quando não se encaixa exatamente, não é possível punir ou tipificar. Então, a fake news colocada, mas eu posso colocar esta questão do presidente da República, dos embaixadores, em outra lei aqui. Não está completa. Vamos voltar por causa, daí a gente volta lá para... Eu queria voltar já para a gente passar para... Termina aí, daí a gente volta e vamos falar, porque senão a gente vai... Isso é muito... O que acontece é o seguinte, sobre a questão da... Eu estou querendo encaixar, demonstrar a importância do reconhecimento político. Veja, que simbolicamente é importante. Primeiro, foi político o crime. Isso, simbolicamente, é fundamental para a sociedade compreender o que está ocorrendo com ódio no país. Portanto, o reconhecimento que o crime é político é fundamental. Mas, juridicamente, eu não consigo encaixá-lo como político porque não está previsto, porque só está previsto o móvel raça, o móvel
raça, cor, questão sexual, e não está previsto uma motivação política. Da mesma maneira que eu estou dizendo que, se falar em fake news, se não for contra candidato ou partido, eu não consigo punir. Você pode colocar fora deste caso específico como um abuso do poder econômico, como abuso... Mas aqui não está previsto exatamente este ataque à democracia, nem na lei que foi feita em 2021 para proteger o sistema democrático, só fala desse ataque à democracia do ponto de vista violento. Violência ou ameaça. Mas eu criar uma fake news, uma notícia falsa, que ataca o sistema democrático, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento, não está previsto. Portanto, esse sistema, esse bolsonarista de direita, que vive pregando um sistema de alta perseguição, eu digo psicopático, né? Que mantém o eleitorado dele ativo e ataca o Supremo Tribunal Federal, e ataca o Congresso, e ataca a democracia. Ao mesmo tempo, a lei não está suficiente para a defesa do Estado Democrático. Nós precisamos aperfeiçoá-la. Mas, enfim, vamos voltar agora ao caso concreto. Com o seu conhecimento, você tem muitos estudos sobre punição, não punição. Você já demonstrou, por exemplo, que os casos de homicídio no Brasil, uma estatística de 62 mil casos, apenas 8% foram desvendados como homicídios. Colocando que, bem, o caso, a morte do Marcelo Arruda vai ser apurada, vai ser... Você prevê que, mesmo que não se reconheça o seu caráter político de atentado terrorista, você acha que ele vai ser desvendado, vai ser apurado e o culpado será punido? Nesse caso, eu acho que ele vai ser punido de 12 a 30 anos, sem sombra de dúvida, em que pese a tentativa política de se ocultar a razão política, porque isso foi um ato político da polícia em dizer não tem razão política, né? Como o motivo é fútil de toda maneira, é evidente que não dá para livrá-lo do problema. O ato é um homicídio qualificado, no caso dele específico, que o crime é cometido na frente das câmeras e identificado, ele vai ser punido. A minha preocupação, quando eu tenho apontado esses 8% e etc., é porque nós temos um sistema de justiça e policial que ele está todo voltado à eliminação de vidas. E há pouca condição de desvendar e proteger a vida humana. Por isso, 8%. Eu estava aqui em São Paulo num encontro com o Haddad, na casa do Pedro Serrano, debatendo o nosso sistema de justiça em São Paulo. E se falou que em São Paulo, eu não estou certo dessa estatística, mas parece que se chega a desvendar 40% dos homicídios, certo? Diferente do global, nacional, 8%. No entanto, ainda é pouco, 40%, quando você compara com Inglaterra, que é o contrário, é 92%. Né? Por que, na verdade, nós temos um sistema que desvenda pouco o crime de homicídio? Porque, primeiro, nós temos um sistema de cadeia que está lotado de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Um gasto público gigante direcionado para esse sistema de recolhimento de pobre. Só que isso afeta o rico e o pobre, né? Porque, de fato, a vida humana, que é o bem jurídico mais importante da sociedade, é relegada a um sistema que, já lá no sistema policial, ele ou não é desvendado, porque
não tem estrutura de investigação, ou ele não é desvendado porque o próprio Estado está envolvido no sistema de eliminação. Seja diretamente pela polícia, seja pelas suas milícias. Ou seja, é possível que o próprio policial que está investigando não investigue porque não quer encontrar o seu próprio homicídio ou do seu colega. Então, por isso, inclusive, como nós falamos sobre um sistema de direitos humanos e os crimes contra os direitos humanos, houve uma modificação que prevê que o procurador-geral pudesse requerer o STJ, o deslocamento para a Justiça Federal, o que foi, inclusive, o que a Gleisi e o PT pediu no caso do Marcelo. Eu tenho falado que eu sou a favor de que as investigações de homicídio sejam de competência concorrente, federal e estadual, para que você utilize os bilhões da Polícia Federal para ajudar a desvendar os homicídios. E, ao mesmo tempo, você não tenha nenhuma polícia sozinha querendo ocultar os fatos. E que você consiga, assim, também ter dados que vinculem homicídios em lugares diferentes. Ou seja, a balística de um assassinato em Sergipe com a balística de um assassinato no Rio Grande do Sul. Verificar se a arma é a mesma em questão de segundos. DNA, ou seja, nós precisamos criar um sistema, pensar em um sistema de direito penal, um sistema de justiça, que esteja voltado não à eliminação de pessoas, mas voltado à proteção da vida humana. E essa é a grande preocupação, sob o ponto de vista de direitos humanos. Né? Tudo que eu tenho colocado na necessidade de punir especificamente o crime político em relação a isso, eu não sou punitivista, eu não tenho, de longe disso. Eu, na verdade, tenho me direcionado a como proteger os bens jurídicos importantes para que vivamos bem a vida, os 62 mil estupros que temos por ano no Brasil, que precisamos... Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um sistema voltado a prender o cara que furtou o celular, nós estamos com mulheres sendo estupradas, estamos com o sistema de cabeça para baixo. E precisamos olhar isso com calma para que possamos viver bem. Agora, você falou, por exemplo, num artigo que você dizia, definia o sistema penal brasileiro como sistema penal de eliminação de vidas, que é uma ideia forte, é difícil, assim, é chocante, inclusive, mas se a gente olhar para os números matematicamente, a gente tem que concordar que nós estamos num sistema de eliminação de vidas. E você pega alguns casos assim que são assim importantes. O caso de Vila Cruzeiro, 25 mortes, que é um massacre. Os massacres permanentes que a PM entra matando. Depois daquele caso no Sergipe, sujeito sufocado diante das câmaras de gás, pela PM. E certamente nós vamos ter a impunidade, certamente vamos achar, as pessoas vão continuar fazendo. Isso está impregnado na nossa cultura, é uma cultura que a polícia quer passar para a sociedade. Como é que é isso? O que acontece é que nós estamos sobre um nível de violência contra o pobre tão radical que nós já estamos lentamente nos dessensibilizando. Até como autoproteção. Você liga a televisão, qual é a quantidade de mortes que tem por dia? Só que a sociedade da classe média, ou classe média alta, acaba se sensibilizando quando o menino é eliminado por causa de um celular, gritando, eu não tenho mais nada, como aconteceu aqui em São Paulo. Mas não se sensibiliza com a eliminação da juventude pobre e negra das regiões periféricas das cidades grandes, que são eliminados diariamente. Portanto, e aí se cria um sistema de justiça em que, veja, a gente estava falando dos 8% desvendados. São desvendados, mas, ao mesmo tempo, quando vira processo, quanto tempo para se chegar a um júri?
Nós temos um sistema de júri no Brasil que é muito reduzido. Ou seja, é um gargalo que, enquanto a sociedade brasileira está inebriada, ou passou inebriada um bom tempo, sobre a ideia da corrupção, né? Que fez a Lava Jato, mas que, ao mesmo tempo, ela é, eu digo, um solo fértil aos discursos no país. Jânio Quadros, varre vassourinha, o Collor, caçador de Marajá, e etc. E as pessoas criaram um sistema gigante que ajudou a, inclusive, eleger o Bolsonaro. As coisas mais relevantes vão ficando para trás, que é a proteção da vida. Um sistema direcionado, seletivo, a proteger a vida da classe média alta e alta. Só que, mesmo assim, sobre o custo do carro blindado, sobre um custo gigantesco, mas que não livra o sujeito de ser assassinado. Né? Não livra de ser assassinado, porque é um sistema direcionado a isso o tempo inteiro. Eu acho que nós temos que pensar sobre o nosso sistema de justiça e sobre o nosso sistema cultural, altamente violento, de raiz portuguesa e espanhola, destrutiva e violenta. Né? Nós não somos um povo pacífico. Nós somos um povo altamente violento. E um sistema de justiça que não está nem um pouco preocupado em proteger a vida, ao contrário. Claro que você não ficou surpreso com o absurdo mercado para a compra de armas sofisticadas, armas leves, armas semipesadas, que o Brasil se transformou, desde que o bolsonarismo meio que liberou esse comércio, estimulou. O que você acha que vai ser as consequências disso a médio e longo prazo? As pessoas estão comprando armas. As pessoas podem... Assim, hoje, o armamento virou uma coisa assim... O que você acha que vai acontecer na vida social, na vida política? Qual que é a tua... O que a gente pode pensar que vão ser as consequências disso? Vamos fazer um corte rápido para dizer o seguinte. Eu, por exemplo, votei contra o Estatuto do Desarmamento naquela oportunidade. Por uma questão de estratégia de segurança nacional, entendendo que para a geopolítica internacional, o desarmamento era importante para o sistema americano. Eles têm mais medo da guerrilha do que do exército. Mas, ao mesmo tempo, sou absolutamente contra o incentivo absurdo que está ocorrendo no sistema bolsonarista de armar as pessoas. São duas balanças diferentes. E por isso, nesse artigo da morte do Marcelo, eu coloquei o seguinte, que é necessário investigar um crime específico contra os direitos humanos. Qual? Veja, quando se pensa em crime de direitos humanos, internacionalmente e no país, se pensa o seguinte, nos crimes sendo cometidos por agentes do Estado, diretamente, como ocorreu com as torturas no DOP, no DOI, COD, etc. Né? Ou no homicídio qualificado que ocorreu do rapaz que foi colocado dentro do camburão e fritado, né? Agente do Estado diretamente. Mas o problema é o seguinte, nós estamos diante de um outro tipo de crimes contra os direitos humanos, que é a utilização e o incentivo desses crimes serem cometidos pelas milícias e por pessoas individuais. Quando o Bolsonaro libera e incentiva a compra de armamento e de armamento pesado, de passagem, fuzil, multiplicando... Fuzil é armamento pesado, né? Fuzil é armamento pesado, né? Pesado. Multiplicando isso pelo país, ele, ao mesmo tempo, incentiva essas pessoas ao cometimento de atos de violência, dizendo é preciso metralhar os petralhas,
e subverte a noção de liberdade, por exemplo. O Supremo, muito bem, disse, olha, não é possível utilizar a liberdade para atacar a democracia, quando condenou o Daniel da Silveira. Sobre esse, ou seja, a inversão de valores, leva o presidente da República a várias vezes dizer um povo armado jamais será escravizado, um povo armado jamais será... Só que o seguinte, o que ele está falando não é exatamente o que ele está dizendo. Opa. O que ele está falando é, olha, eu estou armando as pessoas com o viés dessas pessoas atacarem não só os petralhas, mas o próprio Estado. Na ideia que ele tem trumpiana, só que muito pior. Veja, quando a gente fala do Trump, com todas as críticas dos Estados Unidos, nós estamos falando de um país que não teve golpe, né? Nós somos vítimas deles, mas internamente eles nunca tiveram um golpe. A noção de democracia deles é muito mais estável, em que pese, óbvio, a época bushiana, quer dizer, com seus percalços, mas os nossos foram muito mais profundos, né? E lá você já teve a invasão do Capitólio, incentivado pelo Trump, e hoje isso mais claro. Aqui, o que está acontecendo? O Bolsonaro está a armar e a incentivar uma possível guerra civil. Ataques à democracia e a pessoas de uma forma pós-moderna, que não é através do agente do Estado. Pode até ser, mas quando esse agente não está agindo em nome diretamente do Estado. Você nem sabe que ele é do Estado, ele está ali meio privatizado, enfim. É isso. Então é o seguinte, veja, é uma forma pós-moderna, descontrolada, de ataques à democracia, de ataques ao sistema eleitoral. Essas coisas estão vinculadas, não só ao armamento, a liberação de armamento, mas o incentivo direto. Isso precisa ser investigado e punido, porque, neste ponto, haverá responsabilidade do Bolsonaro e do Estado brasileiro nesses atos. Dizer, não, o Bolsonaro é responsável pelo ato do sujeito entrar lá e matar o Marcelo? Do ponto de vista direto, não. Mas do ponto de vista de uma concepção de direitos humanos, como crimes contra os direitos humanos, ele não é um mandante direto, mas como crime contra os direitos humanos, ele, o Estado brasileiro, coordenado por ele hoje, está a armar e a incentivar esse tipo de cometimento de crime. Veja, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, já vou lembrar o nome, que me ajude aqui, Paulo, que foi César Maia. César Maia, que foi brisolista. Inclusive, no passado, foi ele que descobriu a fraude eleitoral, que não tinha eleito o Brizola, ele conseguiu passar o Brizola. E ele foi de esquerda, hoje é do DEM. Não chegou a um lacerdista que já fez essa passagem. Mas ele deu um depoimento muito importante durante esse processo, aí, dizendo, olha, quando nós fomos para o Chile, fugidos do regime militar brasileiro, nós acreditávamos que o Chile seria uma democracia estável. Quando isso mudou? Quando o Pinochet conseguiu colocar os carabineiros para dentro do exército, certo? Então, ele tomou força suficiente para dar o golpe, através dos carabineiros. Hoje, nós temos o seguinte problema. Nós estamos diante de uma possibilidade de pequenas milícias, pequenos exércitos individuais. Algo de extrema periculosidade. Ao mesmo tempo que você tem agentes do Estado que já estão se manifestando em favor da democracia, houve delegados, se eu não me engano, do Paraná se manifestando, fazendo nota em favor da democracia. Ontem você teve policiais federais
3 associações manifestando contra a democracia. Você tem, inclusive, membros das Forças Armadas recuando, dizendo não queremos nos vincular a essa questão, esses ataques institucionais. Quer dizer, então, lógico que você tem membros também desequilibrados dentro desses, mas o fato é que, institucionalmente, está havendo uma noção de, olha, nós não podemos apoiar a instabilidade, mas essa instabilidade está nesse armamento de população civil desenfreado. Aí está o grande perigo, aí você vê Eu vejo um plano armado. Eu vejo um plano claro de utilização de milícias, seja da concepção miliciana perigosa que nós temos no Rio de Janeiro, mas seja na multiplicação desse número de armas na sociedade e a utilização disso em um ataque à democracia. O perigo. E aí, como é que fica a hierarquia militar? Qual a responsabilidade que ela tem? Se essa postura, que é uma postura que desafia o monopólio do uso da força, né? Né? Como é que fica isso? Ou não fica, e nós estamos tendo, enfim, ilusões aí. Como é que fica? Primeiro, eu ainda sou otimista de que o Exército Brasileiro, nessa quadra da nossa história, não embarcará em uma aventura golpista. Em especial, porque não tem o apoio do maior exército do nosso hemisfério, que é os Estados Unidos, que, à época do regime de 64, tinha colocado esquadras aqui para apoiar o golpe. E os militares sabem que, sem o apoio dos Estados Unidos, é muito difícil o exercício da força, né? E isso já os coloca em uma posição recatada, vamos dizer assim, né? Porque o termo recatado. Em falar em força armada, evidente, e nessas ideias golpistas bolsonaristas, ele cometeu um grande erro na sua estratégia geopolítica golpista, que foi ir apoiar o Putin, né? Isso tornou aos Estados Unidos uma impossibilidade, né? Porque os Estados Unidos não vai ficar neutro, vamos dizer, entre aspas, em relação a um sujeito cujas ligações com o Putin se tornaram mais, vamos dizer, evidentes, né? Não é do interesse americano. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos... Muito ao contrário, não é mesmo, né? Lógico. Não é mesmo. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos não desejariam o Lula, ativou a Lava Jato para prender o Lula, certo? E destruir a Petrobras. Hoje, os Estados Unidos, diante do que se tornou o bolsonarismo e esse fio desencapado do Bolsonaro, vamos dizer assim, se tornou para os Estados Unidos, é um mal menor o Lula. E os Estados Unidos, então, não apoiaria, mesmo que fosse por omissão, um golpe do Bolsonaro no país. Não há possível. Mas nós estamos diante de um problema grave, né? Ele está incentivando a instabilidade. E a instabilidade pode acabar gerando desculpas até para intervenções. Você vê isso? Como é que você está enxergando a eleição? Porque a eleição no Brasil é uma eleição decisiva para o continente, é uma das mais importantes do mundo, por mais que o brasileiro não goste de reconhecer a relevância do seu próprio país. Como é que você enxerga isso e que força você vê aí se mexendo? Como é que você está vendo isso aí? Qual é a tua preocupação? Qual que é a tua... Eu
queria dizer o seguinte: a lei de crime de responsabilidade é de 1950, tá? 1950. Está na hora até da mesma maneira que falamos de mudanças na lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que é de 2021, o fake news de 2021, nós pensamos a reformulação dessa lei 10.079, de 50, que define os crimes de responsabilidade. Nele, está aqui, dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário. Ou obstar por meios violentos o efeito dos seus mandados de sentença. Mas o meio violento é obstar. Já a primeira parte é opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário. Me parece que o Bolsonaro está a fazer isso. Depois, usar violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado. Nossa. Certo? Evidente que o Bolsonaro está a fazer isso em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é o seguinte, a eleição é uma eleição... É uma pena, né, Paulo Moreira? Ali, nós chegamos a este ponto, porque o Bolsonaro leva o nosso país a ficar numa tensão da década de 60, como se estivéssemos em Guerra Fria e tivéssemos inimigos comunistas a serem presos e torturados e fosse necessário, no discurso militar, um contragolpe, como ocorreu, lógico, eu não acho que houve contragolpe nenhum, estou falando do discurso do militar da caserna da década de 60, da Lei de Segurança Nacional, da doutrina de segurança nacional e o apoio dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo isso em um mundo que o lado de fora não é mais isso. Não tem mais União Soviética, nós estamos em regime democrático, os Estados Unidos não apoiam essa loucura. Mas nós estamos... Como são as permanências históricas de longa duração? Ideológicas. Como nós não nos apercebemos da necessidade que tivemos na transição democrática de exterminarmos esse tipo de loucura, de ganharmos definitivamente as Forças Armadas e de mudarmos o Poder Judiciário e o Ministério Público. E deixamos com que 1/3 da população brasileira permanecesse na lógica daquela década de 60. E esse 1/3, esse 30% da população brasileira está vivendo uma psicopatia bolsonariana. Agora, gravíssimo. Me diga uma coisa, olhando para o passado e tentando tirar lições da história, né? Que a gente estuda história para não repetir os erros, né? O fato da gente ser o único país, um dos poucos países, que não levou nenhum torturador para o banco dos réus, que, no fundo, perdoou de uma maneira ou de outra, e alguns até seguiram glorificados, como a gente vê. Isso é um elemento central do passado que se joga, que se projeta sobre o nosso presente e cria ajuda a criar esse imbróglio que você está falando, essa nossa dificuldade de ter uma democracia verdadeira, né? Eu concordo com você. O Lênio Streck, inclusive, levantou isso esses dias, mas, ou seja, que no momento correto deveríamos ter feito isso. Mais do que isso, o Bolsonaro deveria ter sido punido e caçado quando ele, no impeachment da Dilma, fez uma homenagem ao coronel Ustra. Se fosse punido ali, não teria sido presidente da República. Certo? Mas nesse momento de agora, não adianta mais discutir a lei de anistia, porque, de fato, o Ustra já morreu. Nós, evidente, temos que discutir a história.
E devemos puni-los historicamente. Certo? Nós não fizemos... Na verdade, é o seguinte, esse método brasileiro ele está muito vinculado a uma formação portuguesa de impedimento do que seria, do que seria a quebra, né? Nós vamos tornando a coisa maleável sempre. Então, nossa independência foi o filho que subiu num jegue e disse independência ou morte para o pai, que não tem independência ou morte nenhuma. O pai, ao sair daqui, já disse, meu filho, antes tu que é algum aventureiro. Nós não tivemos uma guerra como os Estados Unidos, entre o Sul e o Norte, em relação não só à libertação dos escravos, mas à formação de país. Quer dizer, E Portugal, ele sempre foi assim. Portugal passou para o liberalismo, entre aspas, sem nunca ter passado. Nós libertamos os escravos sem nunca termos libertado. Soltamos os caras da senzala, atravessaram a rua, como diz o Nilo Batista, foram presos na praça, já por vadiagem colocado na cadeia. O cara não conseguiu nem sentar no banco da praça para trabalhar. Entendeu? E já começamos, antes disso, a importar mão de obra branca, italiana, japonesa, para não empregar o negro. Então, é o seguinte, é preciso, lógico que é o seguinte, que nós somos um país, então, com esses males, que é importante enxergarmos para entendermos como superá-los. Certo? Porque assim que nós superamos, enxergando as nossas mazelas. Então, acho que você tem razão. Mas, veja, como a gente não consegue punir o torturador, mais aquele lá, porque nós não temos mais ele vivo, nós precisamos puni-los historicamente, divulgar os áudios dessas torturas, como eu fiz, e o seguinte, e punir radicalmente as torturas de hoje. E olharmos 3 órgãos, instituições fundamentais de nós democratizarmos, porque elas ficaram fora do processo de democratização do Brasil. O Judiciário, o Ministério Público e as Forças Armadas. Nós precisamos realmente olhar e fazer com que esses órgãos passem pelo processo de redemocratização. Olha, veja quantos anos nós estamos vivendo uma democracia, entre aspas. Lógico que eu acho que o Cassara tem razão em relação à pós-democracia, os nossos problemas no neoliberalismo e a pós-democracia. Mas nós precisamos cuidar para tentarmos viver essa transição e a democratização desses nossos órgãos institucionais. E, por isso, também, prever na lei, corretamente, a proteção dos direitos políticos individuais. Eu vou tentar resumir o que você está dizendo. A gente precisa aprender a chamar essas coisas pelo seu nome. A tortura como tortura, o crime como crime, a violência como violência, a opressão como opressão, a exploração, a desigualdade como desigualdade. Eu não sei, me dá a impressão que essa, se eu fosse dizer isso. E o seguinte, e não deixar o termo, por exemplo, terrorista, a ser utilizado exclusivamente por um discurso de extrema-direita dizendo que o Dirceu foi terrorista. Aquele ato que atacou o Marcelo é um ato terrorista. Nós não podemos deixar com que essas palavras sejam monopolizadas em relação a determinados... Nós não podemos deixar com que o crime político seja encarado o crime político da esquerda. Não! O ataque a um homem de esquerda por um extremista de direita a impedir o seu exercício constitucional da liberdade de expressão, isso é um crime político. Isso é terrorismo. Ou seja, nós precisamos encarar isso e tirar de nós os nossos traumas
de achar que esses temas só podem ser utilizados contra nós. Não! Esses termos têm que ser utilizados ao nosso favor, em favor da liberdade. Muito bem. Olha, foi bela entrevista. Queria agradecer. Vamos, assim, seguir conversando, porque realmente, além de um advogado que já tem muita história pela frente e algumas histórias por trás, você também consegue refletir muito sobre o nosso tempo. Queria agradecer, Fernando Augusto Fernandes. Olha, outros momentos, voltaremos a esses diálogos que são muito produtivos. Obrigado. Sempre convocado, estarei aqui com você. Que honra, que honra. Um abraço. Abraço. A todos.